A paz do Senhor, irmãos. O assunto nosso nessa tarde é a mente e a oração. Quando nós falamos, alguém pode dizer, mas o que tem a ver, que correlação tem a mente com a oração? As grandes lutas que nós vivemos na nossa vida de servo de Deus, elas não são as lutas exteriores que enfrentamos também, mas as grandes lutas de todo servo de Deus. Você abre a palavra, você vai encontrar isso. A grande luta, as grandes batalhas, elas se travam na mente do homem. Esse é o palco das grandes batalhas. A palavra do Senhor, ela nos diz que o pecado, ele é gerado na mente. E muitas vezes as pessoas até culpam o adversário, porque eu fui tentado pelo adversário. Mas diz a palavra de Deus que o pecado é gerado em nós depois que a concupiscência, nós damos lugar ao desejo, e isso acontece na nossa mente. Digamos que o adversário ele age na brecha que nós abrimos. Ele lida com o homem há milhares de anos, ele não é onisciente, mas ele conhece muito bem o homem. E quando nós damos lugar ao adversário, então ele penetra ali na brecha que nós abrimos. E você vê essa preocupação na vida de servos do Senhor. Porque nós sabemos que nós mesmos não podemos vencer com as nossas forças, com a nossa capacidade, nós não podemos vencer o mal. Você não foi liberto por um esforço que você fez, pelas boas obras que você praticou, mas você foi liberto por uma ação do Senhor na sua vida, uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te convenceu. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vejam que coisa maravilhosa. O Senhor, se nós temos uma experiência com o Senhor não nos chamou para sermos escravos, mas o Senhor nos chamou para sermos verdadeiramente livres. Uma mente liberta pelo Senhor, uma mente transformada pelo Senhor. O Senhor, quando chamou Israel, o Senhor chamou Israel para dar vitória a Israel. E o Senhor disse, olha, vocês vão entrar na terra e vocês vão expulsar todos os povos que estão ali. Eu serei com vocês e lhes darei vitória, vocês vão expulsar todos os povos. Israel foi, teve vitórias, mas se acomodou e ficaram ali alguns inimigos que foram problemas para Israel a vida inteira. A vida inteira. Os carros ferrados, que a palavra de Deus nos fala, dos inimigos que surgiam impetuosamente, repentinamente, e faziam grandes estragos muitas vezes. E muitas vezes nós vemos crentes assim. O Senhor te chamou para ser livre, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor te fez caminhar no deserto, o Senhor te deu vitórias, te sustentou, enviou o maná, te fez beber da água da rocha, uma nuvem sobre você, e o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas às vezes o homem começa algumas coisas que ele volta para elas, ou até mesmo que ele não tira da sua vida. E aí começa o enfraquecimento, ali a brecha aonde o adversário vai agir. Nós vemos homens como Davi, homens de grandes lutas, de grandes batalhas. E as maiores lutas de Davi, alguém pode dizer, não, Davi teve uma luta contra o gigante, Davi teve uma luta contra os filisteus, Davi foi um homem de muitas batalhas, mas as grandes lutas de Davi foram na sua mente. E você encontra Davi clamando ao Senhor, como no Salmo 139, dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, o Senhor me conhece muito bem. E ele ali tinha um clamor ao Senhor.
Ele estava clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Porque ele diz para Deus: o que são os meus pensamentos? Não era um homem que estava esperando vitória nas suas concepções, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas era um homem que queria que os pensamentos de Deus estivessem estabelecidos, que os pensamentos de Deus prevalecessem na sua vida. E nós vemos na palavra do Senhor, Jesus ensinando numa parábola, ensinando que os seus servos deveriam orar sempre sem desanimar. Lucas 18, 2. Então, a necessidade de orar sempre. E voltando a Davi, nós encontramos um clamor nele, no Salmo 139, querendo que os pensamentos de Deus prevalecessem. Ele diz assim: maravilhosos são os teus pensamentos. O que são os meus pensamentos? Ele fala: mas os teus pensamentos são maravilhosos. E ele disse: Senhor, me guia por esses pensamentos, me guia pelo caminho eterno. Não deixe que os meus pensamentos me destruam. Porque o que são os meus pensamentos? E você vai encontrar no coração de Davi, aquele guerreiro tão valente, tão determinado naquilo que o Senhor orientava, mas você encontra nele grandes lutas, e muitas das suas lutas no meio da família. Muitas lutas com família. O sogro querendo cravar uma lança nele, e ele soube se desviar da lança, mas ele não pegou a lança para jogar no sogro, nem quando ele encontrou ele dormindo com a lança do lado, e o pessoal em volta, né, como muito crente: pega ele, Jesus deu ele na sua mão agora, pega ele, acaba com ele. Não tinha esse sentimento no coração de Davi. Davi foi um homem valente, um homem de grandes vitórias, mas contra o inimigo, naquilo que Deus determinava. Mas no meio do povo do Senhor, ele clamava a Deus para que Deus operasse um milagre na vida dele. E esse milagre ele clama no Salmo 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, criar é um milagre. Ele não estava dizendo: Senhor, eu vou fazer aqui uma força, um esforço para que os meus pensamentos sejam bons. Não, Senhor, eu quero um milagre na minha vida. Eu quero um coração puro. Eu quero ter sentimentos puros. Eu quero um espírito reto. E aí ele faz um outro clamor. Ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, isso tem tudo a ver uma coisa com a outra. Um coração puro é uma mente pura, uma mente firmada no Senhor, pensamentos estabelecidos, mas dos pensamentos maravilhosos de Deus. O milagre no clamor pelo sangue de Jesus, o milagre que Deus operou um dia, mas o milagre que continua na nossa vida. Ele não ficou lá no dia da nossa salvação, mas é um milagre que se renova no Espírito Santo, que nos vivifica, que nos dá vida. Nós vamos falar aqui que no nosso meio nós somos tudo bonzinho, né? Amor, esse amor fingido que tem por aí hoje, né? Amor de Facebook, né? Lindo, maravilhoso, tudo é lindo, tudo é ótimo. Não. Nos irritamos? Sim. Nos iramos? Sim. Mas a palavra de Deus diz assim: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E o clamor de Davi ali é por esse milagre, é o nosso clamor diário. O nosso coração, o Senhor nos chamou para termos um coração puro. Somos parte de uma igreja que vai subir, que vai encontrar com o Senhor. Não tem lugar no nosso coração para ressentimentos, para mágoas. Paulo, quando trata com a igreja de Corinto sobre as dissensões, na carta aos Coríntios, sobre as dissensões que havia na igreja, e ele vai tratar da ceia, assim: eu não aprendi isso do Senhor, porque eu aprendi do Senhor o que eu vos ensinei, que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Havia divisões, havia dissensões entre os irmãos, e a dissensão ainda era pelo modo de celebrar a ceia. Ele disse: eu não aprendi isso do Senhor, eu aprendi do Senhor o que eu também vos ensinei. A igreja é um corpo,
e o Espírito Santo, porque é pão, mas é sangue também. A aliança é pão, é corpo, mas a aliança é sangue, e esse sangue nos purifica de todo o pecado, e proporciona uma coisa maravilhosa à igreja. Por quê? Porque nós temos, como diz lá em 1 João, no capítulo 1, nós temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz como na luz Ele está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e nós temos o que? Temos comunhão. E o Espírito Santo, irmãos, é o clamor de Davi. Voltando ao clamor de Davi: cria em mim um coração puro, porque se o coração não for puro, o Espírito Santo vai se retirar. E diz a palavra de Deus: nós não sabemos nem orar como convém. A palavra do Senhor diz na carta aos Romanos que nós não sabemos, capítulo 8, diz que nós não sabemos nem orar como convém orar, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas se o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, e o meu coração não for puro, o Espírito Santo não habita nesse coração. Ele entrou para habitar, porque o Senhor transformou a nossa vida, e Ele entrou na nossa vida. Mas se eu dou lugar para a amargura, para a raiz de amargura, e se eu guardo no meu coração, vou envasilhar o mal, o ressentimento, a mágoa do pastor, do diácono, da irmã que não me deu a paz do Senhor, da irmã que eu não gosto, da irmã que eu não simpatizo. O que é que o Espírito Santo faz? Ele se retira. E aí vem uma coisa grave, irmãos, porque se é o Espírito Santo que intercede por nós, e o nosso coração está impuro, então primeiro, antes de orar, nós precisamos de consertar o que está no nosso coração. Era o clamor de Davi: eu quero o Espírito Santo, porque a minha vitória não vem da minha capacidade. A minha vitória na minha vida espiritual, ela não vem do que eu sou, do que eu posso, mas ela vem de uma bênção que Deus me deu, e essa bênção precisa de continuar na minha vida. E o clamor dele era por essa bênção, que o Senhor criasse nele. Capítulo 51, Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da salvação, porque não tem salvação em coração impuro. Diz a palavra do Senhor: você quer trazer sua oferta diante do altar? Primeiro vai e acerta-te com teu irmão, perdoa como nós somos perdoados. E você foi perdoado por quê? Porque você é bom? Não, irmãos, quem está procurando razão para perdoar, não vai perdoar ninguém. E por isso que você encontra às vezes esposa ressentida com o marido, vive com ele, disfarça, mas guarda um ressentimento no coração. Marido com esposa, pai com filho, filho com pai. Gente que diz que é da igreja e não se fala. Gente que tem função na igreja, mas não gosta do outro. E isso impede a operação do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém se engane. Você tem alguma coisa, você quer trazer alguma oferta, vai acertar primeiro. Vai acertar. E se você procura razão para perdoar, você não vai perdoar ninguém, porque razão todo mundo tem a sua. Mas quando Jesus nos perdoou e nos fez corpo, nos fez igreja, Ele não procurou razão, porque Ele não tinha razão. Quando Ele estabeleceu a ceia, Ele não tinha nenhuma razão para estabelecer aquela ceia, porque Ele sabia que Pedro ia negar, e Ele sabia que os outros iam fugir, e que Ele ia estar sozinho lá no Gólgota, lá no Calvário. Ele sabia disso. Mas Ele os amou até a morte, e Ele me amou primeiro, e Ele fez isso por cada um de nós. E nós não perdoamos porque ninguém merece perdão, não, nós perdoamos porque nós fomos perdoados, e o amor de Deus está derramado nos nossos corações. É interessante quando Paulo trata com a igreja de Corinto, porque ele trata da ceia, porque havia dissensão, e a dissensão era no modo de celebrar a ceia, mas tinha dissensão, havia divisão entre os irmãos, um grupo pensava de um jeito, um grupo pensava de outro. Irmãos, a beleza da obra é que nós somos um corpo. É a igreja primitiva que perseverava unânime em oração, não era uma igreja que perseverava dividida, ela perseverava, mas era uma igreja unida. A oração era unânime. Por quê? Porque o Espírito Santo se movia na vida da igreja. Cada um era um pedaço daquele pão, cada um era um pedaço daquele corpo, mas era um corpo unido.
uma igreja que viu milagres, viu sinais, viu operação de maravilhas, mas uma igreja que sabia o que é corpo, porque ser corpo é chorar junto, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Irmãos, qual é a oração que o Senhor está ouvindo? Essa oração: orai sem cessar. Pode isso? Alguém pode orar sem cessar? Orar sem cessar, irmãos, é essa dependência de Deus, é esse clamor constante, é essa vigilância constante. Nós não somos escravos do pecado mais, nós somos libertos. Mas filhinhos, se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Esse é o clamor constante: Senhor, eu não quero o pecado, eu quero a comunhão, eu quero estar unido, eu quero comunhão com o Senhor, mas eu quero comunhão com a igreja, eu quero comunhão com os meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele trata da ceia, ele trata disso. Depois ele vai tratar dos dons espirituais, ele vai tratar do corpo, ele vai falar de corpo, vai falar dos dons espirituais, e ele vai falar de quê? São assuntos que ele trata numa sequência. Ele vai falar de quê? Do amor. Se não tiver amor, ele vai dizer: olha, tudo perde o valor. Não adianta você dar tudo para os pobres, não adianta você orar, não adianta nada, se o amor do Senhor não mover os nossos corações. Irmãos, oração respondida é essa oração. A igreja primitiva viu grandes sinais. O Senhor tem operado maravilhosamente no nosso meio, mas o Senhor quer fazer coisas ainda maiores do que aquelas que nós temos visto. Se nós temos alcançado vitórias, se nós temos visto cultos maravilhosos, vidas impressionadas com a obra, irmãos, isso não é resultado de grandes homens que nós não temos. Não confiamos em grandes homens, mas nós confiamos no poder de Deus, em homens, mulheres, servos de Deus, transformados, com coração puro, gente anônima muitas vezes, mas que está nas caladas da noite chorando aos pés do Senhor, chorando por si mesmo, mas chorando também por esta obra. Senhor, não sou eu, não a nós, mas ao teu nome da glória. Gente que está com uma mente estabelecida, uma mente cheia da paz do Senhor, uma mente firmada no Senhor. E aí o Senhor pode operar, por quê? Porque o Espírito Santo é que opera, não somos nós. E nós às vezes estamos orando num sentido, e o Senhor está fazendo muito mais do que aquilo que nós esperamos receber dele, porque a paz de Deus, ela excede a todo o entendimento, ela vai além. Nós estamos pedindo uma coisa, às vezes o Senhor não está dando nem aquilo que nós estamos pedindo, mas Ele está fazendo muito mais, diz a palavra de Deus, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Já imaginaram isso? Que coisa gloriosa! Você está orando e Deus está fazendo muito mais. Às vezes não é o que você quer, mas o Espírito Santo está intercedendo por você, na sua posição, na sua dependência, nessa oração sem cessar, nesse clamor, nessa dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo. O Senhor está fazendo muito mais por nós do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Essa é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Se nós queremos uma religião, nós não precisamos nada disso. Se nós queremos ser só da igreja Maranata, você pode ficar com o seu ressentimento, você pode ficar com a sua raiva, com sua mágoa, você pode participar de uma igreja dividida, você pode ter ciúme, você pode ter inveja, porque a irmã foi levantada e eu não fui, e eu sou melhor do que ela, como se na obra tivesse alguém melhor do que alguém. Você pode guardar tudo isso no seu coração, mágoa do pastor, porque um dia aconteceu um problema, e ele pode ter até falhado, mas você pode pagar o mal com o bem. Você pode chorar por aqueles que te fazem mal, não esperando nada do homem, mas esperando que o Senhor, que te vê em oculto, te recompense. Como disse Davi: olha, o meu problema não é com Absalão, o meu problema é com o Senhor, porque se eu achar graça aos olhos do Senhor, a vitória está garantida. Eu vou voltar e vou ver a arca do Senhor, não tem exército, não tem multidão, não tem ninguém. Se o Senhor for conosco, Ele vai nos dar a terra. Não tem gigante, não tem muralha, era a experiência de Caleb. Não tem. O que nós precisamos é se o Senhor se agradar de nós. Agora, irmãos, o Senhor não vai se agradar de um coração cheio de mágoa, de ressentimento, de inveja.
Pessoas que às vezes guardam por anos esse sofrimento, essa angústia. Ora, pode orar, mas não tem resposta. Não tem por quê? Porque é o Espírito Santo que vai agir, e ele não se associa com a sua mágoa, ele não se associa com o seu problema, com a sua inveja, com a sua vaidade. É tudo problema da mente, a vaidade humana, de alguém que acha que é imprescindível, que o Senhor precisa dele, o Senhor não precisa de nenhum de nós, ele não nos chamou porque precisava de nós, não precisa nem de mim, de ninguém, o Senhor não precisa do homem. O que o Senhor tem é que o Senhor nos amou, e esse amor, essa graça maravilhosa que alcançou a nossa vida, e nós somos devedores a Ele. E a palavra do Senhor para nós é essa, é viver corpo. Ele nos fez corpo, Ele nos fez igreja. E aí, irmãos, como nós somos devedores uns aos outros. Uma vez um cidadão procurou um pastor e disse para o pastor assim: pastor, eu queria falar para o senhor o seguinte: olha, tem uma irmã aqui na igreja, que essa irmã tem um problema comigo. Ela não me cumprimenta, ela vive de cara fechada para mim, entendeu? Me trata de uma forma muito ruim. Essa irmã é um problema, não sei o que, e fez um monte de reclamação da irmã. E aquela irmã tinha procurado o pastor e tinha dito ao pastor assim: pastor, o Senhor revelou que eu fizesse um jejum, um período de jejum pela vida do irmão fulano de tal. E quando esse irmão veio falar, ele disse assim: pois é, essa irmã que você está falando mal dela, essa irmã está num período de jejum por sua vida. Quem tem alguma coisa contra, não é ela que tem contra você, não, é você que tem contra ela. Irmãos, como nós somos devedores à igreja. A sua salvação, ela veio porque alguém orou por você. É resposta de uma oração de um coração puro. De um coração puro. De alguém que talvez você nem conheça, mas que estava numa madrugada de joelho dizendo: Senhor, salva nesta noite. E você entrou na igreja e foi salvo. Ou alguém se dirigiu a você e você foi alcançado pelo poder de Deus. Como nós somos devedores, primeiro ao Senhor, mas à igreja do Senhor. E a igreja do Senhor são nossos irmãos. Irmão que às vezes você acha que não gosta de você, e você está sendo injusto com ele, porque ele está orando por você e você não sabe. Que às vezes o Senhor está revelando, movendo o coração dele, para ele interceder por sua vida, que o Senhor quer te dar um livramento e você não sabe. E você às vezes está guardando mágoa, ressentimento, e você não devia guardar isso no seu coração. Irmão, se nós queremos ver uma atuação maior do Senhor, se nós queremos ver uma operação maior de Deus através da nossa oração, o Espírito Santo operando, como a igreja primitiva viu, nós precisamos de aprender a ter isso no nosso coração. E ninguém me diga: não, pastor, mas na igreja primitiva eles não tinham problemas, os irmãos estavam cheios de problemas. Como é que vocês acham que se sentiu Pedro, o dia que alguém chegou para Pedro e disse: Pedro, você lembra quando Paulo te resistiu na cara? Lembro. Você gostou, Pedro? Na frente de todo mundo, ficou chato aquele negócio, né? Você está ressentido, Pedro? Não, Pedro não ficou ressentido, não. Pedro, e você sabe de uma coisa? Além dele ter te resistido na cara, você sabe que ele escreveu uma carta, se vangloriando ainda que te resistiu na cara? O que você acha de Paulo? Irmão, não tinha lugar para ressentimento. Você encontra Pedro escrevendo na carta dele mais tarde, dizendo que o Senhor usava Paulo, e que alguns até distorciam aquilo que Paulo escrevia, mas ele afirma que as cartas de Paulo eram inspiradas. Ele não está dizendo: é um desacertado que saiu da obra. Não tinha. Podia ter a ira? Podia, mas a ira não permanecia, porque ela saía com jejum e oração. Era o clamor de Davi: eu quero um milagre na minha vida, e isso não vai permanecer, o Senhor vai tirar, o Senhor vai tirar. Como é que vocês acham que se sentiu? Como é que Paulo, quando ele tem aquele desentendimento com Barnabé que foi quem apresentou Paulo para os apóstolos? Paulo não é um perigo para nós, Paulo não é nosso inimigo, ninguém acreditava na conversão de Paulo. Barnabé foi lá e disse: está aqui, esse homem é um homem de Deus. Foi lá, apresentou para ele, para Pedro, para João e Tiago. E depois Paulo tem um desentendimento com Barnabé, porque não queria levar o sobrinho de Barnabé, João Marcos. Tinha problema, irmãos? Não, lá na igreja primitiva não tinha problema. Tinha problema. Diz a Bíblia que houve um tão grande contenda entre eles, que um foi para o lado e um foi para o outro. E o motivo da briga era João Marcos, que Paulo achava que não estava preparado para viajar com eles, porque ele tinha abandonado eles numa viagem anterior. Barnabé podia ter ficado ressentido, João Marcos ressentido e Paulo ressentido.
Se naquele momento houve contenda, a contenda saiu, e mais tarde tem um testemunho de Paulo lá na carta de Timóteo, dizendo: traga-me a João Marcos, porque ele me é muito útil para o Evangelho. Aquele que ele tinha dito que não servia para o Evangelho. Não ficou ressentimento, irmãos, no coração. O Senhor tirou qualquer mágoa, qualquer amargura, e sai a amargura, e sai a raiz da amargura também. Então nós somos humanos, e pode ter problema, alguém pode ficar magoado, mas a mágoa não pode ficar. O sol não pode se pôr sobre a nossa ira, de maneira alguma. Nós temos de ter um coração puro, aprender a pagar o mal com o bem. Não é perdoar aquele que te ama, não, aquele que te faz bem, não, porque diz a palavra de Deus que isso o ímpio sabe fazer também, mas é perdoar aquele que te faz mal. Te tomaram a capa, dele também a túnica. Então, irmãos, essa é a luta do homem, isso tudo na nossa mente. Todos esses acontecimentos são dentro da mente. Gente que tem mente doente, que às vezes cria problema onde não tem, vê problema onde não tem. Ah, porque você não gosta de mim, às vezes nem existe isso, nem tem motivo para isso, mas a pessoa enfia um negócio ali: não, o pastor não gosta de mim. Ainda que fosse verdade, devia estar orando por ele. Todos esses perseveravam unânimes em oração. A igreja perseverava de forma unânime. Próximo. Oração e o Espírito Santo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, como nós citamos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, nós não somos nada, não sabemos nem quais são as nossas necessidades, não sabemos nem pedir. E aquele que examina os corações, olha só, o Espírito Santo intercede, mas aquele que examina o coração, se ele vai encontrar no seu coração ressentimento, mágoa, se você está em pecado, diz a palavra do Senhor, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Está separado, não tem resposta de oração. Mas aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Não é segundo a sua razão, não é segundo a sua opinião, não, mas o Espírito Santo intercede por nós dentro de um propósito de Deus, dentro de um querer de Deus. Próximo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Não é oração de um ímpio, é oração de um justo. E nós somos justos em nós mesmos? Não, nós somos justos porque o sangue de Jesus nos justifica, porque ele nos purifica de todo o pecado. Não é de algum pecado, não, ele purifica de todo o pecado. E é quando ele purifica de todo o pecado que nos proporciona comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros é o quê? Corpo, é igreja. Próximo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Que coisa, como é que pode? A paz de Deus guardar o coração. Guardar o coração, o lugar que a Bíblia se refere como sede dos nossos sentimentos, e os vossos pensamentos, ou os vossos sentimentos, o Senhor quer guardar, irmãos, para que tenhamos pensamentos estabelecidos, uma mente propícia para que Deus possa atuar, para que o Espírito Santo possa agir, uma mente pura, uma mente firmada no Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós estamos ocupando nossa mente com o quê? A palavra está dizendo aqui, olha, é tudo, mas tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que a paz de Deus possa guardar os nossos sentimentos, de maneira que a nossa mente esteja estabelecida dessa forma. Um milagre de Deus, isso é um milagre, irmãos. Esse é o grande milagre do Deus que nos salvou. Salvação é nova criatura, é gente transformada pelo poder de Deus. E esse milagre lá vem nessa oração contínua, nesse orar sem cessar. Senhor, não tem bondade em mim não, mas tem bondade em Ti. Então, Senhor, muda o meu coração, transforma os meus pensamentos. Próximo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti,
porque confia em ti. Onde é que está a nossa confiança? No braço da carne? No homem? Em nós mesmos? Naquilo que somos? Naquilo que podemos fazer? Não, a nossa confiança está no Senhor, e a nossa mente está firme no Senhor, querendo que os pensamentos do Senhor prevaleçam em nós. Próximo. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos traz um ensino maravilhoso de uma igreja que se prepara para o encontro com o Senhor. Nós temos visto nessa última hora coisas gloriosas que o Senhor tem feito no nosso meio, mas Deus quer fazer ainda mais. Nós estamos vendo um mundo que cada dia está mais em trevas. Diz a palavra de Deus: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, Deus tem levantado um povo, uma igreja nesta última hora, para proclamar para o mundo não uma religião maranata, mas para dizer para o mundo que há um lugar, ainda hoje, há um lugar seguro para nós. Há um refúgio para o povo de Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Irmãos, quando nós vivemos corpo, nós estamos vivendo esse lugar seguro, porque é um lugar desta união, é esse campo de atuação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo que atua na minha vida, atua na vida do meu irmão. O Espírito Santo que está operando em mim, está operando na vida do meu irmão. Essa troca que a igreja tem, e que o corpo humano tem também, aonde há uma interdependência. Eu estou aqui, mas a igreja está orando por mim. Tem um grupo de assistência orando, tem um grupo de intercessão orando, tem um dom espiritual que alguém trouxe para a igreja e que me fez bem. O Senhor me socorreu através do dom espiritual. Tem a mensagem revelada que foi pregada e o Senhor me alimentou. Nesses dias difíceis, onde o mundo vive o egoísmo, onde o amor de muitos esfriou, de homens amantes de si mesmo, o Senhor criou para nós um lugar propício para a nossa sobrevivência. Um lugar onde o amor do Senhor está derramado nos nossos corações, onde o Senhor está agindo através da intercessão. Uma igreja que aprendeu a confiar no Senhor, uma igreja que não está esperando no grande missionário, no grande homem de Deus, na profetisa, mas uma igreja que dobra os joelhos perante o Senhor, com um coração puro, com o espírito reto, querendo a glória do Senhor, querendo ver sinais, querendo ver salvação de vidas, querendo ver uma operação maravilhosa de Deus. E como nos sentimos devedores uns aos outros. E essa bênção, irmãos, ela está na igreja, mas ela está também na nossa casa. Marido com esposa, esposa com marido, com os filhos. O lar de servo de Deus, aonde tem um lar de servo de Deus, aonde tem temor do Senhor, o nosso lar é um lugar de paz. Coisa maravilhosa é quando você entra na casa de um servo do Senhor. O mundo hoje não sabe o que é isso. O filho não respeita pai, pai não respeita filho. Mas um lar na presença do Senhor é um lugar cheio da paz do Senhor. E essa paz, às vezes nós entramos numa casa e ela é palpável, né? Ela é real. A presença do Senhor é real ali naquele lugar. Por quê? Porque existe ali perdão, existe ali amor, mas isso existe dentro da igreja também, que é a nossa família. Nossa mãe e nossos irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Meu irmão não é meu inimigo. Eu não estou disputando nada com meu irmão. Eu não estou triste porque o meu irmão foi chamado para uma função que eu não tenho, mas eu me alegro com ele naquilo que Deus está fazendo na vida dele. Não tem lugar na mente do servo de Deus para inveja, para disputa. Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o melhor pastor? Quem é o melhor diácono? Quem é a irmã mais extraordinária? Não tem. Que eu diminua, mas que ele cresça, que o nome dele seja glorificado. É numa igreja assim que Deus opera, é numa família que está entendendo isso que Deus opera.
A nossa casa e a nossa igreja é lugar de perdão, é lugar de chorar junto. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando Deus responde a oração. Às vezes nós estamos fazendo aquela oração meio assim, tem irmãos até que tem um negócio assim, estou orando por você, hein? E às vezes está nada, né? Já é uma mentira, já é uma mente doentia, que se você está dizendo que você está orando por alguém, ore. Às vezes é muito comum hoje, então, com redes sociais, né? Negócio, tu vê lá alguém passando por um problema, fulano, estou orando por você. Estou orando por você, está mesmo? Então começa com um coração puro aí, que cada um fale a verdade ao seu companheiro. Está orando, está orando. Não está orando, não está orando. Então vai orar. Qual é a oração? A oração de desencargo de consciência. A listinha, Senhor, abençoa o irmão fulano de tal que está com, a irmã fulana está com filho na UTI, dá uma bênção àquele menino que está lá na UTI. É assim que você ora pelo seu filho? É assim que nós oramos, irmãos? Se seu filho estiver na UTI, você está orando desse jeito? Irmãos, nós temos de aprender, a palavra do Senhor diz, chorai com os que, é para chorar junto, irmãos. A igreja, você quer ver milagres, você quer ver Deus operar? Uma igreja que ora, uma igreja unida em oração, um povo com uma mente firme no Senhor, vivendo esse sentimento, joelhos dobrados, mas sentindo a dor do irmão. Não é uma igreja cheia de hipocrisia, de falsidade, vivendo de aparência, de fingimento, mas de um amor sincero, o amor que nos alcançou e o amor que nos une hoje como povo do Senhor. Nós vamos de crescer nesse mistério, de vivermos essa bênção e nos sentirmos também devedores àqueles que oraram por nós. Nós somos devedores primeiro ao Senhor, mas o Senhor, Ele não aceita a ingratidão. Nós temos uma gratidão ao Senhor, a Ele a glória, a honra, mas nós temos um amor e um sentimento para a igreja que nós vivemos, a igreja aonde nós recebemos tantas bênçãos, aonde o Senhor tem operado tão maravilhosamente em nosso favor, em favor da nossa família. Nós trazemos no nosso coração, não ressentimento por alguém que possa nos ter feito mal, porque se alguém nos fez mal, muitos mais nos fizeram bem, e nós devemos ao Senhor, mas devemos à igreja como corpo, e nós estamos vivendo esta verdade. Eu não posso desprezar ao irmão que às vezes eu nem sei, mas que orou por minha vida. Não há lugar melhor para nós do que nos sentirmos seguros na igreja. Quem já passou por grandes lutas sabe o que é o socorro da igreja, sabe o que é uma igreja orando por você. E nós vemos isso, né? Às vezes gente que nós nem conhecemos, mas chega ao conhecimento. Olha, um irmão que está internado, uma irmã que está aflita por um problema, alguém que está desempregado, um filho com problema, e uma igreja que chora conosco. Você sabe o que é isso? Você já viveu isso? Tem gente que não vai a grupo de assistência, né? Não vai, até o dia que tem uma luta. Estou desenganado. Olha, meu filho está passando por uma luta muito grande, socorro. Aí lembra que tem um grupo de assistência. Mas ser corpo, irmãos, é chorar com o que chora. Não é só querer que os outros chorem por nós, mas é nós chorarmos juntos, é nós buscarmos o Senhor juntos. Tem gente que não entendeu até hoje o que é grupo de assistência, mas grupo de assistência é isso. Tem gente que não conhece nem o irmão que está sentado do lado, é a mesma igreja, mas não sabe nem a luta do irmão, nem o problema que o irmão está vivendo. Mas a igreja, ela vive isso, e nós vemos o resultado da oração dessa igreja, da igreja fiel, da igreja que está vivendo esta verdade. Porque se nós não tivermos amor, não vai haver essa operação do Senhor. Mas quando nós falamos de corpo, nós sabemos de um corpo que vive essa verdade. Porque quando Paulo fala de corpo, ele fala disso, de uma igreja que chora junto, e de uma igreja que se alegra junto. Não é uma igreja que fica triste com a notícia de que o irmão prosperou, de que o irmão foi abençoado, de que o Senhor fez alguma coisa pelo irmão. Como você vê, coisa de gente. Mas a igreja que se alegra com isso, de uma igreja que não se alegra nem com quem perdeu a bênção, né? E você vê isso na vida de Davi, né? Saul perseguiu Davi demais, mas quando Saul morreu,
você vê um coração puro chorando, dizendo: Senhor, esse homem um dia foi um valente, esse homem foi usado no arco como um valente diante do Senhor. Para ele era momento de lágrimas. Podia estar ali, né? Bem feito, me perseguiu, correu atrás de mim. Não tinha esse sentimento no coração dele. Corpo para nós é viver esta verdade. A oração que nós fazemos é a oração daquele que tem um coração puro, porque quer a ação não do homem, mas quer a ação do Espírito Santo. A oração verdadeira é essa. Primeiro, às vezes nós queremos orar pelos outros, né? Mas primeiro nós precisamos de orar por nós. Se nós queremos orações respondidas, o clamor é por nós. Cria em mim, ó Deus. Senhor, eu estou precisando de um milagre na minha vida, eu estou precisando de uma libertação. Tira ressentimento, tira mágoa, tira tristeza. E às vezes você vê pessoas que foram usadas por Deus e começam a decrescer na vida espiritual. Começam a decrescer, porque é uma mágoa que entra, é um ressentimento, e você pensa que isso vai fazer mal ao outro. Não, fazer mal a você mesmo. Não, porque você vai falar mal do irmão, vai fazer mal ao irmão. Não, vai fazer mal a você. Isso vai destruir a sua vida, isso vai te matar. O Espírito Santo vai se retirar da sua vida. E o clamor da igreja é um clamor de uma igreja que quer uma mente firme no Senhor, quer coração puro, porque ele quer ver a atuação do Espírito Santo, quer ver a operação dos milagres do Senhor. E isso é o que o Senhor tem nos mostrado nessa última hora, irmãos. Nós temos visto, em especial nesses últimos dias, o que o Senhor tem feito. Nós vimos agora, esses dias, uma ceia, países diversos pelo mundo afora, nós ceando aos pés do Senhor, compartilhando revelações maravilhosas que o Senhor nos tem dado. Onde é que já se viu isso? Uma igreja unida em toda parte, irmãos que nós não conhecemos, no continente africano, no leste europeu, nos Estados Unidos, um povo unido assim, um povo numa comunhão, um povo no mesmo espírito. Que coisa maravilhosa o Senhor tem feito conosco. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, mas o Senhor quer fazer nessa última hora coisas ainda maiores do que essa. E nós só temos um recurso, irmãos, de confiarmos nele. Estamos esperando o quê? Do nosso pastor? Esperando de homens? Esperando os recursos humanos? Nós estamos esperando no Senhor, na vitória que Ele pode nos dar. E para isso, irmãos, o Senhor tem de se agradar de nós, e Ele vai sondar o nosso coração, como tem feito a cada instante. Nós não temos razão para guardarmos mágoas, para estarmos ressentidos, porque o Senhor nos libertou, o Senhor transformou a nossa vida, e o Senhor quer usar a cada um de nós com poder, à medida que a nossa mente estiver firmada nele. Vamos cantar este louvor ao Senhor.
Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. A salvação que o Senhor preparou para nós não é merecimento nosso, e nós temos tirado do nosso coração tudo aquilo que desagrada o Senhor, mas ocupar nossa mente com aquilo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que agrada ao Senhor, para que o Senhor possa verdadeiramente se agradar de nós. E muitas vezes os problemas estão dentro de casa. O pastor Dodge dizia que o lugar mais difícil de dar testemunho, ele falava que é dentro de casa. Ele diz porque muito crente, ele falava, muito crente, principalmente na igreja, tem um comportamento para os outros verem, né? Bíblia embaixo do braço, Pai do Senhor, meu irmão, uma oração bonita. Ele disse, mas dentro de casa nós tiramos a máscara e nós somos o que nós somos. Quem tem máscara, né? Tira a máscara e vai ser o que é. E aí às vezes é o marido que ninguém sabe que a irmã tem, mas que dentro de casa chuta a porta, bate na mesa, grita. Ah, Senhor, me dá um coração puro. Irmão, nós temos que dar testemunho em todo lugar. Dar testemunho para os nossos filhos. Não tem nada pior para um filho, do que um pai que vive um evangelho, uma fé fingida. A fé que habitava no coração de Timóteo, Paulo diz que era uma fé verdadeira. Habitou no coração da tua avó e da tua mãe, Eunice e Lloyd. E a fé é verdadeira. Ele tinha um exemplo de fé. Irmãos, não tem nada pior para um filho, para uma família, do que um falso crente. Porque chega na igreja, faz uma oração bonita, parece crente, e aquela criança, em especial a criança, ele passa a achar que o pastor é um fingido, igual o pai ou igual a mãe, que o diácono é um fingido, porque dentro da igreja eles são assim, mas em casa deve ser igual ao meu pai, igual a minha mãe. Nós precisamos de ter essa paz dentro da nossa casa. Deus preparou a igreja como uma cidade de refúgio para nós, um lugar seguro para nós. Perdoou todo o nosso pecado e nos deu um lugar seguro. Mas nós precisamos de viver em casa aquilo que vivemos na igreja, cantar na igreja, Jesus é maravilhoso, mas proclamarmos com testemunho dentro de casa que verdadeiramente Jesus é maravilhoso. Jesus transformou a minha vida. Orei na igreja, Senhor, glória a Deus que o Senhor transformou a minha vida, mas dá testemunho dentro de casa, para a esposa, para os filhos, e a esposa para o marido e para os filhos, que verdadeiramente é uma vida transformada pelo poder de Deus, e vivermos uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira. E aí nós vamos começar a ver a oração do justo podendo muito em seus efeitos, e o Espírito Santo e a paz de Deus que excede a todo entendimento, o Senhor fazendo por nós coisas maiores do que aquela que pedimos ou que pensamos. Amém? E Ele quer fazer coisas maiores, sinais ainda maiores.
O mundo está cada vez mais em trevas, mas é hora da igreja brilhar, do mundo ver no meio das trevas a luz que habita no meio da igreja, a luz do Senhor, porque nós andamos na luz e vivemos na luz. De pé, irmãos. Te glorificamos, Senhor, pelo milagre que o Senhor tem operado em nós. Não pela nossa natureza, Senhor, porque não há bondade em nós, mas pelo milagre que a Tua palavra proporcionou aos nossos corações. O poder da Tua palavra transformou a nossa vida, e hoje nós podemos viver esta fé. Conceda-nos a Tua bênção, para que o Teu nome possa ser ainda mais glorificado, para que o mundo possa ver uma igreja triunfante, vitoriosa, e que, Senhor, não haja limitação do agir do Senhor por nossa causa, por nossas falhas, por nosso pecado, mas que sejamos instrumento nas Tuas mãos para a bênção. Pedimos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Podem se assentar.